Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo está entre nós. E no vídeo de hoje, gostaria de falar um pouco sobre o ateísmo, né? Suas causas e também suas soluções. Existem, né, duas grandes causas para o ateísmo moderno. A primeira causa do ateísmo moderno certamente é a falsa religiosidade, os falsos ensinamentos, o cristianismo doente, adulterado e herético, que, por consequência, faz com que muitos homens abandonem a fé e, por meio deste ódio às heresias e às abominações que vêm de forma religiosa, esses homens terminam por negar a Deus. Não porque realmente negam a Deus, mas negando a abominação de inúmeras seitas e falsas doutrinas, eles, por consequência, acabam negando a Deus. Essa negação de Deus não vem da razão, da lógica, mas da abominação à falsa religiosidade. Falsa religiosidade como aquela religiosidade moralista, legalista, farisaica, supersticiosa, ensinamentos como no calvinismo, onde Deus mata seu filho para satisfazer, né, a sua ira, onde o pai mata o filho em reparação pelo pecado da humanidade, onde Deus mata Deus, né, onde o homem desesperadamente foge do inferno e da ira divina, onde bebês que nascem sem o batismo, né, vão para o limbo, para o inferno, onde o moralismo exacerbado, legalista, né, é a regra, é a lei, onde o enriquecimento, a falcatrua, o pilantrismo de muitos que enriquecem usando o nome de Deus, onde existem aqueles que ensinam que se você não é rico e bem-sucedido, né, você não está com Deus, né? Se você não é próspero financeiramente, socialmente, significa que você é um ímpio, né? Um Deus, né, impiedoso que a uns predestina para o céu e a outros predestina para o tormento. Sobre isso tem um livro ortodoxo muito bom que eu recomendo a leitura e recomendo que procurem, que é O Rio de Fogo. No Rio de Fogo, né, fala-se tanto deste cristianismo falso, pervertido, adulterado e satânico, como do real cristianismo, sendo o real cristianismo a verdadeira fé que mostra o Deus verdadeiro e não esta caricatura demoníaca e tirânica que foi pintada pelas heresias ocidentais. A outra causa para o ateísmo não é uma resposta às falsas religiosidades, mas a segunda causa para o ateísmo é o próprio pecado. Daqueles que negam a Deus, não porque negam a Deus realmente, mas porque fingem dentro de si, em seu inconsciente, que não acreditam em Deus, porque na verdade eles não querem acreditar
porque estão tão apegados a vícios e pecados que eles sabem, né, que estão de alguma forma separados da graça de Deus. Por uma vida cheia de pecados, cheia de vícios, pecados e vícios que são tão fortes, paixões que são tão fortes na vida de alguns, que eles preferem achar que a ideia de pecado, de divindade, que nada disso existe. Até porque, se existir, significa que eu estou em sérios problemas. Então, existem essas duas causas do ateísmo, né? Que levam a muitos ao ateísmo, especialmente na modernidade. O remédio para a primeira causa do ateísmo é o conhecimento da verdadeira fé. Quando aqueles que se afastam de Deus em consequência de sua abominação pelas falsas religiões, pelas falsas doutrinas, pela falcatrua, pelo charlatanismo, pelo fundamentalismo, pelo fanatismo, aqueles que se afastam de Deus não porque simplesmente desconhecem a Deus, mas por conhecer o testemunho daqueles imorais que se transvestem de religiosos. O remédio para esses que negam a Deus em consequência do falso cristianismo e do falso Deus esculpido por este falso cristianismo é o conhecimento da verdadeira fé. É conhecer a Deus verdadeiramente. É conhecer a fé verdadeira, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, deixada sobre os santos apóstolos, preservada pelos santos padres e mantida limpa, cristalina, una, santa, católica em sua ortodoxia. Lembro-me de uma vez ver em uma publicação dois ateus conversando e falando: não acredito que Deus existe porque não é possível provar a existência de Deus, né? E só se Deus se materializasse, né, e falasse conosco, aí sim acreditaríamos nele. Então alguém questionou: mas e Jesus Cristo não seria Deus encarnado? Mas ele não está aqui agora, foi a resposta de um deles. Mas Cristo é Deus encarnado. Como nós sabemos, Cristo é uma pessoa histórica muito bem documentada, seja por escritores, historiadores romanos como Tácito, Flávio Joséfo, escritores, historiadores da sinagoga judaica, ou mesmo os escritores, historiadores do cristianismo, desde sua era primitiva. É incontestável a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez não exista nenhuma personalidade com tanta comprovação na história como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns podem dizer: sim, Cristo pode ter existido, mas quem garante que Ele é mesmo Deus? Nisso nós comprovamos através dos 4 evangelhos. Mas dirão: pode ser uma forja, algo forjado. Os racionalistas, né, aqueles que patrocinaram inclusive a Revolução Francesa em seus ideais, os grandes racionalistas tentaram durante muitas décadas, durante um século, provar que os evangelhos
os 4 evangelhos eram uma farsa. Mas, depois de todos aqueles ateus muito bem instruídos, muito bem preparados, todos aqueles racionalistas tiveram que dar o braço a torcer e dizer que os evangelhos eram 100% autênticos. O que significa que o Jesus histórico é o Jesus do Evangelho. E o Jesus do Evangelho é Deus encarnado. Na história, e a história é uma ciência, através da ciência histórica nós conhecemos a Deus encarnado, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus com o Pai e o Espírito Santo. Através da história e através do conhecimento do verdadeiro Evangelho, do verdadeira fé, conseguimos curar aquele primeiro ateísmo que é consequência da falsa religiosidade. Isso me faz lembrar aquele filme, né, do Deus Não Está Morto, né, que é um filme protestante, mas dada, né, as ressalvas teológicas que nós temos, é um bom filme. E naquele debate entre o aluno e o professor, no final o professor, né, tem que admitir que a sua negação da existência de Deus era fruto não da evidência, mas de um ódio a um certo tipo de cristianismo, um certo tipo de fé que ele conhecera. E isso é reflexo de grande parte dos ateus hoje em dia, que é uma negação não de Deus que se evidencia na história, ou na razão, ou na lógica, pois é muito mais difícil acreditar que do nada veio tudo o que existe do que acreditar logicamente de que todas as coisas em seu design, em seu propósito, em sua existência, têm um significado e têm, né, uma mente inteligente. E o segundo remédio para a segunda causa do ateísmo é um só, que é o arrependimento. O arrependimento não por medo do inferno, não por medo da ira divina, mas um arrependimento de temor. Temor não em ir para o inferno, mas temor de perder a graça de Deus, o temor de perder a união com Deus. Aqueles que negam a Deus, negam o verdadeiro cristianismo, não por falta de evidência científica, não por falta de constatação, de lógica, de ciência, mas negam a Deus simplesmente porque estão tão apegados a práticas que eles sabem que são pecaminosas, que em seu consciente sabem que os afastam de Deus, mas ainda assim, tão apegados a esses pecados, eles preferem fingir e acreditar que Deus não existe, que este negócio de pecado não existe. E, não existindo, eles justificam suas práticas que continuam a afastá-los de Deus. Para estes que continuam afastando-se do amor de Deus por amor às suas paixões, só existe um remédio, que é o arrependimento. É ouvir a voz da consciência, a voz do próprio Deus, que clama no seu consciente, dizendo e mostrando que este caminho não está certo, que este caminho não está bom, que este caminho é um erro, é um equívoco. Este caminho que leva, que afasta de Deus, quando nós nos deixamos nos escravizar pelas paixões, pela matéria,
por coisas que são muitas vezes antinaturais, nos escravizamos a partir de desejos, de vontades, nos tornamos seres entorpecidos por inúmeras paixões. E como saída, nos tornamos tão apegados a esses pecados, a esses vícios, a essa embriaguez, a essa sensualidade, nos tornamos tão apegados e tão apaixonados por essas coisas que preferimos acreditar que Deus não existe. E preferimos acreditar que pecado é apenas uma balela. Então, negamos a Deus para nos escondermos atrás dos vícios pelos quais nos embriagamos. E só há um remédio para isso, que é o arrependimento. Arrependimento que possivelmente não é algo fácil, mas necessariamente é algo que tem que ser praticado e pedido. Tão logo o homem se levanta em direção a Deus, no mesmo instante, o próprio Deus vai em busca de reerguer o homem. Não só como vemos na parábola do filho pródigo, que tão logo deixou os porcos, tão logo se pôs em direção ao pai, o pai vai em busca do filho, revestindo nele uma túnica nova, colocando o anel no seu dedo, banqueteando com ele. Da mesma forma, Cristo, o Deus homem, se fez homem e foi buscar o homem até o mais profundo da sepultura, elevando o homem até o mais alto dos céus, pois o Senhor ressurreto está à direita do Pai. O que significa Cristo está à direita do Pai? Significa que o Senhor Jesus Cristo, não apenas em sua divindade, mas também em sua humanidade, está na glória, pertence à glória divina. Se por meio de Adão nos tornamos mortais pela queda, por meio de Cristo, o novo Adão, o protótipo da humanidade, nos tornamos participantes da natureza divina. Esta salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que não significa apenas o perdão pela culpa, mas também significa a participação na glória divina, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a todos aqueles que estão afastados dele, por inúmeras razões, o arrependimento e a sua misericórdia. E que o Senhor, pelas orações de sua Santíssima Mãe, dos nossos santos e teófilos padres e de todos os santos, tenha piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.